Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia, na carta aos Hebreus, no 4º capítulo, nós vamos ler a partir do verso de número 15, ou melhor, 14, 15 e 16. Hebreus, capítulo 4, do verso 14 até o 16. Eu queria falar hoje, o tema do nosso estudo é sobre o socorro da graça de Deus, a forma como Deus nos acolhe, nos ampara, nos sustenta diante dos momentos difíceis pelos quais passamos. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16, vai nos trazer essa direção, mostrando que é Deus quem nos ajuda a aliviar o peso, o fardo que todos nós carregamos. A nossa vida ela é marcada por bons momentos, mas também por momentos difíceis. Nós estamos sempre enfrentando circunstâncias de adversidades, e pela graça de Deus estamos vencendo também circunstâncias de adversidades, né? Então a nossa vida ela não é uma linha reta, ela sempre vai tendo altos e baixos. É como o batimento cardíaco, né? Quando você vê o batimento cardíaco, ele vai subindo e vai descendo, é sinal que está tendo vida, né? Quando ele pega uma linha só, já foi, né, Arthur? Aí está na glória. Então a nossa vida é assim também, e quem nos socorre, quem nos ajuda é o Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação, como diz o salmista, né? Então eu quero ler o versículo 14 ao 16, para a gente começar a nossa reflexão, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então o escritor aqui da carta aos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 4, que nós temos um grande sumo sacerdote, que intercede por nós, e nele nós devemos manter firme a nossa confissão, a nossa declaração de fé, o reconhecimento de que ele cuida de nós, se compadece de nós, tem compaixão de nós, diante das nossas fragilidades, diante das nossas dificuldades. Que esse mesmo Senhor foi tentado, esse sumo sacerdote foi tentado, passou por momentos difíceis, mas venceu todos eles sem pecado. E aí então ele vai dizer, olha, mediante isso, mediante a essa confiança que temos na pessoa de Jesus, que é o sumo sacerdote, que enfrentou problemas como nós, mas venceu, que nós possamos nos aproximar dele, sabendo que por meio de sua graça, nós recebemos socorro para as situações que nós enfrentamos no nosso cotidiano, situações da vida. Portanto, que hoje pela manhã, e durante toda a nossa jornada também de vida cristã, que nós possamos estar sempre aos pés do nosso Senhor Jesus, sempre reconhecendo que é dele que vem o nosso socorro. Tem um dos temas importantes na teologia cristã, que fala sobre o ser humano. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda o discurso sobre Deus, né, como a Bíblia revela o Senhor, como as pessoas procuram compreender e entender o seu Criador, mas dentro da teologia também a gente estuda o ser humano, o homem, a mulher. Não tem como você trabalhar, estudar em relação ao Criador, sem também observar a sua criatura. Então nós olhamos tanto o homem, quanto a busca daquilo que Deus deixou revelado para nós nas Sagradas Escrituras. E dentro da teologia, quando se fala do ser humano, a antropologia cristã, ela tenta encontrar alguns caminhos para compreender melhor o homem. Nem sempre é fácil, porque nós somos complexos, né? A Bíblia usa palavras para tentar expressar o comportamento, as emoções, o raciocínio do ser humano, que também não é fácil. Para você ter uma ideia, nesse universo da tentativa de compreender o homem, o ser humano, tem uma discussão que vem desde o início e permanece e vai permanecer muito tempo, que é a tentativa
de chegar àquilo que o ser humano é. E dentro da teologia isso é chamado de dicotomia, ou seja, o ser humano é dividido em duas partes, que é corpo e alma, e outros dizem que o ser humano é dividido em três partes, que é chamado de tricotomia, que é corpo, alma e espírito. São formas que os teólogos procuraram para tentar compreender as ações humanas, a relação do ser humano com Deus, como se dá isto, como o ser humano sente as coisas que acontecem ao seu redor, como ele lida com os seus traumas, com os seus problemas. E aí tem todo esse trabalhar, porque na linguagem bíblica você encontra todas essas palavras. Porque biblicamente nós encontraremos falando sobre o ser humano tendo o termo de carne. Em alguns momentos a carne ela é usada para falar da natureza pecaminosa do homem, mas em outros momentos da existência dele. Você vai ter o termo alma, que se refere a quem ele é na sua essência, mas também aos seus sentimentos, à sua psique, a forma como ele lida com as dificuldades. Vai falar sobre o espírito do homem, porque o homem se relaciona com Deus, ele se relaciona com o outro, né? E tudo isso faz parte de uma tentativa de compreender a complexidade do que você é. E eu também, lógico, né? Porque nós somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, mas infelizmente marcados por uma natureza caída, porque somos pecadores. E nessa busca, nessa luta diária, nós enfrentamos muitos problemas. Uma das formas que nós precisamos entender do ser humano é que, apesar de existir essas duas correntes que tentam explicar quem é o homem, dividindo-o em algumas partes, sejam em duas ou em três, o fato é que o ser humano, ele é um todo. Nós somos o que somos. Não tem como separar quem você é do que você pensa, de como você age, de como você se comporta. A razão e a emoção são coisas que fazem parte do todo. Às vezes nós dizemos assim, olha, fulano é mais racional do que emocional. Mas na verdade, até no uso da razão, a gente é influenciado pelas emoções. E as nossas emoções são influenciadas por aquilo que nós achamos que é racional. Não é fácil. Por isso que às vezes o que é racional para um pode ser irracional para outro. Por isso que algumas coisas as pessoas sentem de uma forma e outros sentem de outra. Porque o ser humano, ele é complexo e ninguém é igual a ninguém. Mas nós estamos sendo trabalhados por Deus, pela sua graça e sendo moldados em toda essa caminhada. Quando nós voltamos os olhos aqui para a carta aos Hebreus, eu vou pedir para você voltar lá no capítulo 2, a gente vai caminhar um pouquinho alguns capítulos de Hebreus, porque eu quero falar da inconstância do ser humano. No capítulo 2, versículo 1, o escritor vai dizer assim, olha, Hebreus 2:1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Mais uma vez aqui, retornando na carta, o escritor vai falar das fraquezas que temos e da necessidade de mantermos firmes. Olha, é importante que nos apeguemos com firmeza, com mais firmeza, às verdades que nos foram transmitidas, para que nós não nos desviemos dela. Por que que o escritor de Hebreus bate nessa tecla? Porque o ser humano, diante das suas fragilidades, diante das suas fraquezas, diante dos seus medos, diante de suas inseguranças, ele pode abandonar o caminho que é o caminho mais certo a ser trilhado, que é o de procurar estar na presença de Deus e depender total e completamente dele. Tanto que muitas pessoas, quando elas se revoltam, quando elas ficam indignadas, elas transferem essa revolta e essa indignação a Deus. A questão que surge quando algo acontece na vida humana é: por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Quantos de nós, durante a nossa jornada de vida, não fizemos essa pergunta? Tem um problema, perde alguém a quem ama, perde o emprego, uma fonte de renda, perde a saúde, adoece, tem um quadro clínico difícil. Quantas pessoas não chegam no seu momento íntimo e lá no fundo do seu coração tem aquela pergunta que
que insiste em falar: Deus, mas por que comigo? Por que o Senhor permite isso comigo? Eu não sou teu filho, não sou tua filha. A fraqueza humana. Por isso que nós vemos muitas e muitas pessoas abandonando a vida da comunidade, abandonando a vida com Deus, se revoltando, se indignando, porque o ser humano, ele é inconstante. Nós somos inconstantes. Tem alguém aqui que acorda um dia bem, no outro dia não está bem? Ou isso acontece só com os mineiros? Apesar que eu acho que não tem mineiro aqui, né? Tem uns 3 mineiros aqui, não tem não? Hã? Tem mais que 3 mineiros? Hã? Verdade. Nós somos inconstantes. Nós tentamos manter uma constância, mas a verdade é que nós somos inconstantes. Durante o dia a gente muda. A gente acorda bem, de repente vai passando o dia, a gente vai ficando incomodado, irritado, e termina o dia às vezes não tão bem. Mas o oposto também acontece, com mais raridade, obviamente. A gente não acorda bem, mas o nosso dia vai sendo trabalhado e moldado. O que o autor da carta aos Hebreus está mostrando é que nesses momentos de altos e baixos, nesses momentos de transições emocionais, nesses momentos em que lidamos com os problemas, com as dificuldades, com as dores, nós precisamos nos manter firmes. Precisamos permanecer firmes nas verdades ouvidas e jamais nos desviarmos delas. Jamais nos desviarmos. Porque as tentações, elas vão vir. E aí, retornando para o nosso texto base, lá no capítulo 4, no versículo 14, ele vai dizer assim, versículo 15, perdão: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. O que o escritor está querendo nos mostrar é que Jesus foi tentado, assim como nós somos tentados. Nós somos tentados constantemente, para que nós venhamos nos entregar às nossas fragilidades e abandonar uma comunhão real e profunda com Deus. Essa é a nossa maior luta. A tentação, ela é um acontecimento concreto, que surge no decorrer da nossa jornada de maneira externa, que tenta abalar o nosso coração, tenta abalar a nossa vida interna. Já falei em alguns domingos à noite sobre esse tema, a diferença da tentação e da provação. A tentação, ela ocorre fora de nós, são problemas, são circunstâncias que a gente enfrenta, mas que pode mexer com o nosso emocional, pode mexer com o nosso espiritual, mexe com o nosso físico. Por isso a importância de compreendermos que não tem como separar o homem. O homem é um todo. Tem provações e tentações, mas eu vou usar a expressão tentação, falando das batalhas que a gente enfrenta fora de nós. Tem tentações pelas quais nós passamos que mexem com o nosso corpo físico. Da gastrite. Certo? Você já teve gastrite? Seu sangue vai fervendo por causa dos problemas externos. E na hora que você vê o seu corpo, ele revela a sua fragilidade, o seu sofrimento, a sua dor. Dá espinha no corpo inteiro. Estoura herpes. Por quê? Porque você está enfrentando um problema, você está passando por uma tentação, e aquilo está mexendo com o seu psique, está mexendo com o seu emocional, e está mexendo também com o seu espiritual. Toda batalha que nós enfrentamos é uma luta constante. Nós somos tentados. Mas diferente de Jesus, infelizmente, nós pecamos. Nas nossas tentações, às vezes nós cedemos, às vezes nós desviamos, às vezes nós erramos, nós respondemos de maneira equivocada. E aquilo que já estava ruim fica pior. Mas aí vem o socorro da graça, que é o nosso Senhor, porque é Ele que nos ajuda nesses momentos de tentação, nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de luta. Mas nós precisamos se manter perseverantes no Senhor. Quando nós paramos para pensar, nós temos duas formas de agir e reagir, e elas estão muito associadas se nós de fato confiamos em Deus ou confiamos em nós mesmos. Se nós formos autossuficientes, acharmos que
nós vamos conseguir dar conta da demanda da vida, que nós vamos conseguir enfrentar as nossas tentações e sair ileso delas, nós estamos equivocados, porque nós somos falhos. A nossa tendência, infelizmente, é de tomar sempre o caminho errado. Essa é a natureza humana. Agora, quando nós confiamos no Senhor, buscamos do alto a suficiência, e não a autossuficiência, né, mas do Senhor a suficiência, Ele nos ajuda com o seu socorro, para que nós consigamos, através da ação do Espírito de Deus em nós, termos o discernimento e a força necessária para seguir o caminho correto. Isso é confiança. Por isso que ele usa algumas expressões importantes aqui no texto. Eu até coloquei algo para nós aqui, que quando nós somamos a nossa razão com as nossas emoções e lidamos com as tentações do dia a dia, nós podemos agir de duas formas diferentes. Uma delas é com incredulidade. Olha só o que fala Hebreus 3, verso 19. Hebreus 3, 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele está usando o exemplo do povo de Deus, que foi liberto do Egito, que passou por toda a peregrinação pelo deserto, mas que não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade, pela descrença, pela falta de fé, porque não confiaram de fato no Senhor. A incredulidade aqui é a desconfiança do que Deus de fato pode fazer na vida do seu próprio povo, porque esse povo viu a ação de Deus, o povo viu Deus provendo o pão de cada dia através do maná, viu Deus mandando codornizes, viu Deus fazendo de uma rocha vir água para que eles pudessem saciar a sede. Esse povo viu tudo isso, mas ainda assim nutriram desconfiança no seu coração do que Deus poderia fazer. E o autor da carta aos Hebreus diz que, juntando tudo o que eles eram, as suas emoções, as suas razões e as tentações pelas quais eles passaram, eles agiram com incredulidade. Por outro lado, o escritor de Hebreus também, ele vai falar no capítulo 4, que foi o texto que nós lemos, que ao invés de agir com incredulidade, nós temos que declarar a nossa confissão. Versículo 14 do capítulo 4, vou ler novamente, fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Mantenhamos com o nosso coração muito bem esclarecido em relação a quem cremos e por que cremos. São duas maneiras diferentes de lidar com todas as batalhas que nós enfrentamos, porque a verdade é que batalhas nós vamos continuar enfrentando. Agora, se nós vamos reagir e vivenciar os nossos dias com incredulidade ou declarando firme a nossa confissão, dependerá da nossa total e completa entrega e dependência de Deus na nossa jornada. E o autor da carta aos Hebreus, ele quer dizer para nós: olha, fique firme diante das lutas, não se entregue, demonstre firmeza, porque vocês vão passar por tentações, vocês vão passar por provações e lutas, vão passar por momentos difíceis internos e vão passar também por situações difíceis externas. Vocês vão enfrentar problemas de relacionamento, vocês poderão passar por problemas financeiros, vocês poderão ter que enfrentar crises na saúde física, vocês poderão ter sonhos que não vão se realizar, vocês poderão perder coisas que vocês davam grande valor e importância, e diante disso tudo, vocês precisam se permanecer firmes no Senhor. Palavra profunda da parte do escritor de Hebreus para nós, né? Porque ele está dizendo: olha, saiba que vocês têm um sumo sacerdote. Então se aproxime do trono da graça, se aproxime do Senhor e fique firme diante dele. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu tomo um gole de água. Eu voltei de férias, vocês ficaram quietos, aconteceu. Então,
nós precisamos buscar o Senhor. Essa primeira parte da nossa reflexão, do nosso estudo aqui nessa manhã, tem esse propósito de mostrar que a palavra de Deus como um todo, ela vai dizer para nós que nós precisamos ser firmes no Senhor. A nossa luta, a nossa batalha, ela é constante. E tudo que acontece ao nosso entorno é uma tentativa de nos afastar de uma comunhão real e profunda com Deus. É até difícil o que acontece com a gente, porque nós podemos nos tornar religiosos, mas não ter comunhão com Deus. É uma situação muito delicada, né? Porque a gente poderia pensar assim, nossa, mas alguém que é religioso, que é firme, que participa, é alguém firme com Deus, mas pode não ser. A religiosidade, a nossa vida, enquanto demonstração de uma crença, ela pode não estar sendo algo de fato do coração humano numa comunhão com Deus. Você pode ter líderes religiosos que celebram as reuniões, né, seja culto, seja missa, seja qualquer outro tipo de reunião, que a pessoa pode fazer isso, mas está distante de Deus. Certo? Em outras palavras, você pode ter pastores que estão liderando comunidades, mas que não têm comunhão com Deus. Se isso pode acontecer com figuras pastorais, com líderes religiosos, significa que também pode acontecer com qualquer um de nós. Porque isso substitui, né? Você fala assim, não, eu vou lá, eu vou na minha igreja, eu vou no culto, eu vou na missa, eu vou na celebração, fiz a minha parte. Você já conheceu gente assim? Eu já fiz o meu dever, né? A pessoa começa a ter uma espiritualidade focada no quê? No dever dela. Não, fui lá, fiz, agora estou livre a semana inteira. A religiosidade, ela tem uma forma de demonstrar uma compreensão dela do Criador, mas ela não está de fato nas mãos e na dependência do seu Senhor. E o que o autor da carta aos Hebreus quer mostrar para a gente é que nós precisamos estar totalmente em comunhão profunda com o nosso Senhor, dependendo dele. Por isso que o próprio povo de Deus, liberto do Egito, não pôde entrar em Canaã por causa da incredulidade. Não eram os egípcios, era o próprio povo de Deus, pela incredulidade. Então nós precisamos nos manter sempre firmes. Quando você acordar amanhã, segunda-feira, você já vem no domingo, na escola dominical, vem no domingo à noite, no culto, lembra assim, Senhor, quero ter comunhão contigo, né? Busque ao Senhor, busque ao Senhor através da oração, através da leitura da palavra, ouvindo louvores de adoração, lendo livros que edificam a sua fé. Busque a Deus, busque em todo o tempo. Então o autor da carta aos Hebreus vai dar alguns caminhos para a gente. Um dos caminhos que ele coloca para nós é que a gente tem que se manter confiante. Eu queria fazer a leitura do versículo 14, mais do capítulo 3, 3:14. Todos acharam? Hebreus 3:14? Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Olha só, mantenha-se confiante. Qual é a ideia de firmeza que o autor bíblico apresenta para a gente? O que é estar firme? Qual confiança que nós precisamos ter? Olha, se vocês são participantes de Cristo, se vocês creem em Cristo, têm se tornado família do Senhor, se de fato vocês guardam firmes isso até o fim, essa confiança, precisa ser a que vocês vão manter, do início ao fim. É a mesma confiança. Quem é Cristo para você? Cristo para mim é o mesmo, desde quando Ele me resgatou. Lembra daquela ideia que o pessoal sempre falou assim, que algumas pessoas elas vão esmorecendo na fé, o amor vai se esfriando, né?
Parece que o amor vai se esfriando, né? Parece que a pessoa está lá fervorosa, na dependência de Deus, na confiança em Cristo, mas aí vem um problema, ela desanima, aí vem outro problema, ela se abate, daí vem um outro problema, ela está mais decepcionada ainda, aí chega um dia que ela está totalmente fria na sua comunhão com Deus, e aí chega um novo convertido. Igreja que tem novo convertido é uma bênção, gente. Ela vai sempre se renovando, né? Aí a pessoa chega firme, com o coração ardendo por Jesus, queimando, não sei o quê. Não, precisamos servir a Cristo. Aí você olha do lado e fala, espera um pouco, já karma. Você fala, já esfria. Né? A gente já fica com uma postura já de, né? Já fica até cansado de ver o fervor do outro. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Que essa paixão precisa ser sempre viva. Nosso coração precisa estar sempre queimando pela alegria de estar na presença do nosso Senhor. É sempre, do começo ao fim. Lógico que a nossa vida espiritual, ela passa por fases, a gente vai amadurecendo, algumas coisas nós vamos lidando de maneira diferente, mas o que não pode mudar é o nosso amor de entrega total ao Senhor Jesus. Isso não pode mudar na nossa vida. Então, mantenha-se confiante, mantenha-se firme, que nessa manhã seu coração venha a ser renovado para uma comunhão profunda com Cristo, uma comunhão profunda com Deus, para que o Espírito de Deus dirija você nas suas atitudes, no seu pensamento. Mantenha-se confiante, mantenha-se firme. Não se deixe esmorecer. Se você vê que suas forças estão se esvaindo, que seu ânimo está se perdendo, dobre os joelhos na presença do Senhor e peça para que o Senhor renove as suas forças, renove a sua vida, renove a sua visão, renove o seu coração. Mantenha-se confiante, mantenha-se firme. Ok até aí? Segundo, seja sensível à voz do Senhor. Olha só o capítulo 3, versículo 7. 3:7. Assim, pois, como diz o Senhor, hoje, se ouvirdes a sua voz, versículo 8, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Além de manter o nosso coração firme, de nos manter constantes, confiantes, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que nós precisamos manter os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. Não existe nada mais importante para nós do que termos a sensibilidade de ouvirmos o que Deus está falando com o nosso coração. Ouça a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça. Isso aconteceu com o povo, ele usa novamente o exemplo do povo, né, que ele está usando no capítulo 3 bastante, do deserto, e o povo não teve a sensibilidade para poder atentar ao que Deus estava lhe falando, e o conselho dele para nós vai na contramão, porque ele vai dizer, olha, ao invés de endurecer o coração, tenham um coração sensível, ouçam a voz de Deus, deixe Deus falar com você por meio do seu Santo Espírito, deixe Deus falar com você por meio da sua palavra. Como que nós endurecemos o coração? A nossa natureza, e aí eu retorno naquilo que nós vimos desde o começo, a nossa natureza, a antropologia, né, humana, nós temos um coração duro, porque somos pecadores. Todas as vezes que algo vai contra a nossa natureza, a iniciativa, ou a reação, melhor dizendo, humana, é de rejeitar. Vou dar um exemplo. Quando alguém machuca você, alguém fala alguma coisa que não devia de você, ou faz algum mal para você, e aí vem aquela voz dizendo assim, perdoa. O que o coração humano faz? Fala assim, não, tá certo, tem que perdoar mesmo? Essa é a reação imediata? Ele tem que vir pedir perdão primeiro, e se ele vir pedir perdão ainda, ele vai ouvir. Se vier, ainda vai ouvir, né? Tudo que eu tenho para dizer. Por quê? É da natureza humana. Quando você está irritado, irritada,
E vem aquela voz lá no íntimo do seu coração: tenha paciência. Aí que você perde a paciência mesmo, né? Que paciência, tem paciência há muito tempo, né? Você já reage pelo impulso humano. A gente endurece muito o coração. A gente vai reagir diante de um problema, a gente já procura justificativas. Não, mas eu estou fazendo isso porque o fulano fez isso, então é meu direito, eu vou. Não é nada diferente do povo de Deus no deserto que endureceu o coração. Nós temos o coração duro. Só a ação de Deus para quebrar o nosso coração. Então tenha sensibilidade. Tenha sensibilidade. Quando você for ler a Bíblia, tenha um coração submisso a Deus, à vontade do Senhor. Deixa Deus falar com você. Quando você estiver na sua vida de oração, deixa Deus também dirigir o seu coração e falar a sua vida. Não endureça. Deixa Deus trabalhar. E o Espírito de Deus vai moldando a gente. É isso que nos mantém firmes. Senão a gente vai se esfriando, nosso coração vai se endurecendo, aí a nossa razão começa a tomar conta de tudo, a gente tem justificativa para tudo, a gente tem resposta para tudo, a gente sabe de tudo, né? Tudo é do nosso jeito, não, já sei como é que é, e ponto final. Obrigado, Senhor, mas eu sei como é que é. A gente vai endurecendo. Então o autor da carta aos Hebreus vai dizer: olha, seja sensível à voz do Senhor, seja sensível. Não endureça o seu coração. Certo? Então, terceiro conselho que o escritor põe para a gente: exortemos com amor uns aos outros. Olha o capítulo 3 também, versículo 13, tudo dentro do contexto do texto que lemos, 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, eu vou ler o versículo 12 para vocês pegarem o contexto todo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O escritor está mostrando para nós que é também uma responsabilidade nossa ajudarmos uns aos outros. Exortar uns aos outros significa estarmos sempre dando o apoio que o outro necessita para que ele possa retornar ao quê? Vou colocar em tom de pergunta. Qual que é o propósito? Para que a pessoa possa fazer o quê? O que o texto fala? Qual que é a preocupação do escritor da incredulidade? A preocupação é que as pessoas se afastem de Deus. Então, qual que é o nosso propósito em exortar uns aos outros? Que a pessoa retorne a Deus, que ela se aproxime, que ela venha para junto do Senhor. Porque as pessoas se afastam. Infelizmente, as pessoas se afastam. Nós somos uma comunidade cristã. As pessoas, infelizmente, se afastam de Deus. Às vezes por uma frustração, por uma mágoa, por ressentimento, por uma perda. As pessoas se afastam. Tudo começa de uma maneira muito simples, muito pequena, pelo menos na maioria dos casos, né? Tem casos mais graves, mas vamos ver. A pessoa foi numa igreja, alguém falou alguma coisa que chateou ela. Aí ela vai para a igreja no domingo seguinte chateada. Mas ela vai ainda chateada. Aí aquilo começa a mexer com o coração humano, certo? Aí ela vai falar assim: acho que o pessoal ali não gosta muito de mim, não. É assim? Começa desse, acho que o pessoal, não vou domingo que vem. Aí ninguém liga para a pessoa que ela não veio domingo seguinte. Ninguém deu falta de mim. Aí ela vai se afastando. Só que aqui eu estou usando o exemplo de se afastar da igreja. Mas na verdade, quando a pessoa vai se afastando da comunidade, na maioria das vezes ela também vai se afastando da comunhão com Deus. Porque ela vai atribuindo isso a Deus. Ela vai dizendo: Deus não se preocupa comigo, Deus não cuida de mim, eu sofro injustiças. E as pessoas vão se afastando. E o propósito de Deus para nós é que nós possamos ajudar uns aos outros, para quando você vê que alguém está passando por uma crise, por uma luta, por um momento de fragilidade,
que nós possamos fortalecer uns aos outros, para que possam permanecer firmes diante de Deus. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Nós precisamos ajudar uns aos outros. A gente às vezes entende a palavra exortar só na ideia de chamar a atenção, né? Exortar é dar um puxão de orelha, é dar uma mensagem para a pessoa em que ela se sinta constrangida, né? Mas exortação é uma palavra também de amor, é uma palavra onde você mostra preocupação, carinho, afeto pelo outro, que é alvo do amor de Deus. Então exortemos com amor uns aos outros, que nós possamos manter confiante a nossa fé, que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor e que nós possamos exortar, edificar, fortalecer uns aos outros no amor do Senhor, para que possamos sempre estarmos firmes na presença dEle, sempre firmes, que jamais nos desviemos. Lembrando que nós temos sumo sacerdote junto ao Senhor, né? O versículo 15 do capítulo 4, agora volta lá no capítulo 4, a gente está caminhando para o encerramento aqui da nossa aula, capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o que o autor está dizendo é o seguinte, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, tirando a negativa, né, na reflexão do escritor bíblico, de maneira afirmativa, o que ele diz é isso: olha, nós temos um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas fraquezas, mas ele venceu. Diferente da gente que falhou, ele venceu, e ele é o nosso socorro, porque se depender da gente, a gente vai falhar, mas se nós dependermos dele, por meio do seu Santo Espírito, nós venceremos pela força dele, não pela nossa. Esse é o socorro da graça. A graça é a gente fazer o que é correto, não porque temos capacidade, mas porque o Espírito de Deus que habita em nós, nos molde e nos transforme. O que nós fazemos é pela graça de Deus e não pelo mérito humano. Isso é graça. Jeremias 13, 23, diz assim: pode o etíope mudar a sua pele, quer dizer, o negro se transformar em branco, né? Ou o leopardo alterar as suas manchas? Então não se tem poder para isso, não é? É a submissão, não é? Muito bom, Arthur, isso mesmo. É Deus quem vai nos moldando, e louvado seja Deus porque nós temos esse sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele, do Antigo Testamento, o sumo sacerdote humano, né, antes da vinda, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha todo o seu aparato, né, toda a roupa que havia sido instruída para que ele usasse, e ele carregava no peito um colar, e tinha 12 pedras preciosas, 12 pedras que eram pedras importantes, de valor no mercado, mas que ali na roupa do sumo sacerdote tinha um significado, significava as 12 tribos de Israel, né? Então o sacerdote, por onde ele andava, quando ele entrava no Santo dos Santos, uma vez ao ano, para poder fazer o sacrifício, ele ia com o seu colar, né, com as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, né? Judá, Zebulon, Issacar, Naftali, né, todos eles ali. E essas 12 tribos representavam todo o povo de Israel. Quando nós olhamos aqui para a figura do sumo sacerdote, na pessoa de Jesus, nós sabemos que naquela cruz, ele levou sobre si o pecado de todo o seu povo, o nosso pecado, o seu pecado, o meu pecado. Ele se compadece de nós nas nossas fraquezas, porque ele naquela cruz pagou o preço pelos nossos pecados, e ele sofreu o peso do pecado. Ele mesmo não sendo pecador, se fez pecado por nós,
É isso que cremos na pessoa de Jesus. Jesus, o Deus encarnado, perfeito, sem pecado, se fez pecado, para que a condenação que estaria sobre nós fosse anulada através do seu sacrifício, e que nós pudéssemos ter a garantia da vida eterna e a comunhão profunda, real e contínua com Deus. Então, que nós possamos nos lembrar desse versículo também 16, e mediante isso, nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e para que também achemos graça para socorro nas ocasiões que forem necessárias, nas ocasiões oportunas. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. Amém?